Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Block Trends. Essa semana a gente teve uma queda bastante impactante dentro do Bitcoin que marcou ali um possível fundo na qual nós discutiremos nesse vídeo. Esse fundo que ficou abaixo dos 60 mil dólares na semana passada foi recuperado durante esse final de semana e a gente já conseguiu ultrapassar os 63 mil dólares, embora já esteja perdendo um pouco abaixo disso nesse momento. Diversos fatores nos levaram a identificar algumas dinâmicas bem interessantes na semana passada e a gente vai trazer essas dinâmicas aqui para você, focado exclusivamente em análise on-chain dessa vez, tá? Por quê? Porque a gente está vendo algumas indicações muito interessantes no que diz respeito à alocação de capital dentro do ciclo de mercado do Bitcoin e por mais que muitas pessoas estejam panicando, né, estejam com medo de que o ciclo vai ter finalizado e que a gente pode estar entrando dentro de um bear market, alguns indicadores aqui nos sinalizam uma perspectiva diferente disso que a maioria das pessoas está acreditando, tá? E é justamente isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Mas antes de eu começar a abordar sobre isso, eu já quero fazer o convite para caso você não seja inscrito aqui do canal do Block Trends, aproveitar para se inscrever e deixar o seu like caso você ache esse conteúdo interessante e também comentar aí, deixar dúvidas, qualquer coisa que você queira perguntar, eu vou estar respondendo pessoalmente, tá? Além do mais, se você quiser conhecer a nossa plataforma educacional e entender como a gente está fazendo esse processo de análise de modo mais avançado e através das nossas próprias métricas on-chain, inclusive segura aí essa questão de métricas on-chain que eu vou falar sobre isso mais na metade do vídeo, tá? Mas nós temos diversos materiais educacionais e também mostramos como nós estamos negociando na nossa carteira Satoshi lá no Block Trends Pro e você pode ter acesso a tudo isso aí pelo primeiro link da descrição, tá? No mais, se você quiser negociar, utilize a plataforma da Bybit, que é a plataforma que nós utilizamos aqui no Block Trends e o link deles também está na descrição. Então a primeira coisa que eu queria falar é justamente sobre essa capitulação da mineração que nós estamos vendo. Obviamente, a capitulação de mineradores é algo que impacta diretamente na precificação do Bitcoin e isso tem feito com que nós não tivéssemos conseguido elevar mais o preço do Bitcoin nesse momento, tá? Isso não só é por conta da capitulação de venda de moedas, tá? Acredito que a parte da venda de moedas já tenha sido finalizada, não finalizada completamente, mas já tenha sido a maior parte da pressão vendedora que poderia vir através da venda de bitcoins no mercado aberto já deve ter sido impactada. Entretanto, o que ainda não foi impactado totalmente, ou que ainda parece não ter terminado, é a capitulação na rede, tá? E aqui eu tô falando da força computacional do Bitcoin, como a gente consegue ver nesse gráfico aqui que mostra o True Hash Rate Drawdown, ou a queda no hash rate real da rede do Bitcoin. Então, o hash rate real é basicamente uma normalização da taxa de poder computacional, porque ela oscila muito durante os dias, e aqui a gente consegue ter uma visão mais clara dessa taxa de poder computacional, tá? Só para mostrar o gráfico para vocês, seria basicamente a gente pegar, ao invés de ter esse gráfico rosa, que é o hash rate, de fato, o hash rate da rede do Bitcoin, você pode ver que ele oscila muito, tá? E o True Hash Rate é essa linha roxa que pega apenas alguns desvios padrões, faz uma normalização através de desvios padrões, né? E o que a gente tem visto aqui é uma queda de quase 8% no hash rate real da rede do Bitcoin, sendo a maior queda na força computacional desde aqui de dezembro de 2022, aqui período após a queda da FTX. E como a gente pode identificar, isso daqui é o que tem gerado boa parte da pressão vendedora nos mineradores e tem feito eles venderem moedas, e isso aqui também acaba impactando negativamente a rede do Bitcoin. Entretanto, vale lembrar que mineradores sempre vendem moedas, tá? Os mineradores eles estão sempre vendendo moedas, isso não importa o que está acontecendo no mercado, se o preço está subindo, se o preço está caindo. Mineradores sempre vendem moeda, obviamente porque é assim que qualquer outro investidor, qualquer outra pessoa consegue ter Bitcoin. Se o minerador não vendesse moedas, ele só acumulasse Bitcoin, isso faria com que o mercado não tivesse liquidez, ou seja, não existissem Bitcoins à disposição no mercado aberto. Então eles necessitam vender moedas por padrão. Entretanto, obviamente, a gente tenta identificar quais são os períodos onde há uma maior pressão compradora ou onde é maior uma pressão vendedora dos mineradores, justamente para casar com esses momentos de maior capitulação, maior pressão sobre o ramo de mineração, algo que a gente está vendo hoje, tá? Então, de fato, a gente está vendo uma pressão significativa sobre a mineração de Bitcoin, isso derivado, primeiramente, do halving, obviamente, porque reduziu
a recompensa de mineração por subsídio de bloco pela metade e também pelo preço, porque obviamente nós não conseguimos fazer uma precificação positiva, nós não conseguimos subir de preço tão significativamente após o halving. Isso fez com que, casado com a redução da taxa de emissão de bloco, né, a quantidade de Bitcoin emitido no bloco, fez com que essa rentabilidade desses mineradores caíssem. Além do mais, taxas de rede também voltaram a cair após termos ali um período de algumas semanas de taxas bem altas, mas já normalizaram, então eles estão tendo menos rentabilidade. Isso faz com que eles naturalmente acabem capitulando, tanto vendendo moedas quanto desligando máquinas, que é justamente isso que a gente está vendo nesse gráfico. A gente está vendo o efeito de desligamento de máquinas, que começou aqui mais ou menos em maio, tá? Então, a partir de maio, nós começamos a ver um efeito de pressão sobre a atividade de mineração, que fez com que muitos mineradores desligassem máquinas, além de, obviamente, venderem moedas no mercado aberto. Além disso, não só os mineradores estiveram vendendo moedas, como também alguns governos. E isso a gente já falou na semana passada, tá? Já trouxemos algumas perspectivas aqui de rastreamento on-chain, de análise mais forense, análise mais investigativa, que é justamente essa questão dos governos estarem vendendo moedas. E agora pela manhã nós tivemos também uma venda de moedas por parte do governo alemão, tá? Então a gente teve aqui algumas saídas de moedas por parte do governo alemão, e essas moedas aqui acabaram se movendo para a Kraken, para a Coinbase e para a Bitstamp. Então deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Basicamente nós tivemos aproximadamente 400 BTC saindo para endereços de exchanges, tá? Então a gente provavelmente viu aí aproximadamente 25 milhões de dólares sendo enviados para exchanges e fazendo uma pressão vendedora agora, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, tá? Nessa segunda-feira. Então eles enviaram há 3 horas atrás e provavelmente esse processo de venda a mercado já está impactando os livros de oferta nesse momento, tá? Entretanto, isso é uma dinâmica bem curiosa, porque nós tivemos de um lado vendas por parte de governos e mineradores e por outro lado compras institucionais bastante significativas, tá? E uma dessas formas de ver essas compras institucionais significativas é através do livro de ofertas e do delta acumulativo dos livros de oferta, né? Que é basicamente o volume líquido que está sendo negociado nessas exchanges. E uma das principais dinâmicas que eu tô vendo aqui nos livros de oferta diz respeito diretamente ao livro de oferta da Bitfinex, tá? Então aqui eu tenho o livro de ofertas de várias exchanges, então Coinbase, Binance, Bitfinex, Kraken e Bybit, e a gente tem visto uma dinâmica mais neutralizada, tá? Então não tem uma predominância muito grande em termos de volume comprador e vendedor nas principais exchanges, com exceção da Bitfinex, tá? Então, dentro dessa queda que a gente teve vendo aqui, a maior parte das exchanges tiveram grandes volumes de venda, tá? Então, a gente consegue ver na Kraken, consegue ver na Bybit, consegue ver na Binance e até mesmo na Coinbase, tá? Com alguns volumes de venda significativos, inclusive essa barra aqui, tá? Do dia 28 de junho, foi venda do governo dos Estados Unidos. Entretanto, se vocês notarem bem aqui, no livro de ofertas da Bitfinex, isso é completamente diferente, tá? Porque quando a gente abre somente o livro de ofertas da Bitfinex, a gente percebe poucos dias de volume vendedor, tá? Poucos dias de volume vendedor, pelo menos aqui desde o início de junho, tá? Então, desde o início de junho, a gente tem uma predominância compradora nos livros de oferta lá da Bitfinex, o que indica que boa parte das baleias que estão posicionadas na Bitfinex estiveram absorvendo moedas no mercado. Então, por um lado, nós temos vários investidores e instituições, governos fazendo vendas de Bitcoin no mercado aberto em outras corretoras, como Coinbase, Binance e Kraken. E, por outro lado, nós temos institucionais, grandes baleias absorvendo moedas na Bitfinex. Isso nos leva a um outro ponto, que é justamente o prejuízo realizado por parte de investidores novatos, tá? É natural que em mercados de baixa, investidores novatos sejam a principal pressão vendedora. Então, por que a gente está vendo essa diferença entre Bitfinex e outras exchanges? Porque geralmente investidores da Bitfinex têm um perfil muito mais institucional e muito mais antigo, por ser de fato uma exchange antiga também. Então, boa parte dessa pressão vendedora que a gente estava vendo nas outras exchanges deriva de investidores novatos, como eu estou mostrando nesse gráfico aqui, que saiu no último relatório lá na quarta-feira, tá? Que mostra que o prejuízo realizado por faixa de idade. E como você pode perceber aqui, as cores mais avermelhadas e laranjas, elas mostram os investidores mais novatos, enquanto as cores mais claras e
perto do azul mostram os investidores mais antigos. E como você pode ver, não temos investidores antigos, nós tínhamos apenas algumas moedas aqui no início do ano, tá ali em janeiro, moedas de 1 ano, de 6 meses, de 2 anos fazendo o processo de venda, mas agora esses períodos aqui de capitulação, de queda no mercado, foi derivado de investidores novatos, tá? E isso nos leva aqui ao que eu queria falar justamente sobre o que a gente acabou de lançar no Block Trends, tá? Esses gráficos, essas coisas que eu tô mostrando para vocês, isso é tudo análise on-chain, tá? E a análise on-chain, ela tem diversas perspectivas, tanto a análise on-chain forense, quanto a análise on-chain mais investigativa e a análise on-chain de mercado. Isso tudo tá disponível agora lá no Block Trends com um curso de introdução à análise on-chain. Esse curso eu desenvolvi focado para que você possa começar a fazer análise on-chain na prática, então não é um curso puramente teórico, tá? E além disso, ele é chamado de introdução à análise on-chain com uma razão, muito obviamente. Ele é apenas a introdução e logo em seguida serão publicados novos cursos lá na plataforma também. Obviamente, se você tiver acesso a esse curso, significa que você também vai ter acesso aos outros cursos, porque na nossa plataforma você tem acesso a todo o nosso material ao adotar aqui o Plano Pro. Então, no Plano Pro, você vai poder ter acesso ao curso de introdução à análise on-chain, com mais de 6 horas de conteúdo aqui, 5 videoaulas e 1 hora e 40 de leitura, tá? Tem 10 exercícios também para você validar o seu conhecimento e também vai ter acesso aos outros cursos que vão sair de análise on-chain avançada e de trading com indicadores on-chain, tá? Boa parte disso daqui que eu costumo mostrar nos vídeos de análise é justamente esse processo de análise on-chain que eu faço e nesse curso você vai poder acompanhar todo esse processo de desenvolvimento da análise on-chain e começar a fazer você mesmo a sua própria análise através de vários indicadores que eu ensino lá, certo? Mas voltando aqui para o gráfico, a última coisa que eu queria falar é que essa estrutura de capitulação perto dos fundos, né? Então, assim, em fundos locais, muito derivada de investidores novatos, também consegue ser vista através das taxas de financiamento de contratos futuros, algo que a gente costuma falar bastante aqui no canal e é algo que a gente viu justamente aqui quando o Bitcoin foi abaixo de $59 mil, tá? Então, quando ele perde alguns suportes significativos e existe uma alta quantidade de contratos comprados sendo liquidados, tá? Então, a gente consegue ver aqui, ó, durante esse período aqui do dia 24 de junho, mais de 156 milhões de dólares foram liquidados no mercado futuro, tá? Então, note que sempre que o preço cai em suportes significativos e nós temos uma onda de liquidações no mercado futuro, é geralmente quando nós temos taxas de financiamento negativas, tá? E essas taxas de financiamento negativas, elas indicam que existe uma predominância em investidores que estão com contratos de venda, tá? Isso significa que a maior parte dos investidores de mercado futuro estão posicionados na venda de Bitcoin. E por que isso é importante? Porque quando essa predominância de sentimento negativo acontece no mercado futuro, ela acaba marcando fundos locais. Então você pode notar aqui no dia 2 de maio, nós tivemos aqui uma taxa de financiamento negativa nesse momento e nós tivemos também fundo local. A mesma coisa aconteceu aqui no dia 13 de abril e também no dia 18 de abril, marcando aqui uma estrutura de fundo local. E agora nós também temos algo similar, tá? Quando o Bitcoin caiu abaixo de $59 mil, taxas de financiamento negativas apareceram, e aqui eu estou mostrando no gráfico diário, tá? Porque se você for olhar no gráfico, por exemplo, de 1 hora, você vai ver mais períodos com taxas de financiamento negativas, tá? Só que a minha perspectiva é mais de médio a longo prazo, então por isso a gente está observando aqui taxas de financiamento no gráfico diário, tá? Isso mostra um período de capitulação onde muitos investidores venderam em prejuízo, algo que a gente já mostrou aqui, tá? Justamente esse gráfico aqui, e também investidores que estiveram vendendo, não só eram investidores do varejo, mas também eram investidores institucionais, tá? Então teve muito investidor grande que vendeu nesse período também de queda do mercado, e isso traduz aqui uma estrutura de formação de fundo, tá? Entretanto, vai ser preciso ver se a gente vai ter uma predominância de volume comprador contínuo no mercado aberto para a gente ter essa estrutura de fundo local se estabelecendo. E lembrando, fundo local não significa que a gente não possa perder daqui a um tempo, significa que nesse momento, pelo menos nessas horas, nos próximos dias, a gente tem um fundo demarcado e isso pode trazer oportunidade de alocação para aqueles que estão mais atentos ao mercado. Entretanto,
o mercado muda muito rapidamente e também eventos externos, notícias podem impactar nessa perspectiva de mercado também, tá? Então, por isso, recomendamos aqui que você acompanhe as nossas análises lá diárias, porque é muito difícil somente nessa análise da segunda-feira que nós publicamos aqui no canal ficar a par de tudo que acontece no mercado, tá? E lá nós, no Block Trends Pro, nós fazemos análises diárias, além do que você vai ter acesso aí a todos os cursos, todos os materiais, aos meetups, à carteira Satoshi, aos nossos indicadores exclusivos, há muita coisa que a gente está publicando lá no Block Trends Pro, então não perca, tá no primeiro link da descrição. O curso de análise on-chain já está disponível para os assinantes, já tem assinantes fazendo esse curso e você também pode começar agora, tá? Além do mais, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando esse material, ativa o sininho para não perder quando a gente faz novas publicações e a gente se vê num próximo conteúdo aqui do Block Trends. Tchau!